18h15, comigo aqui no estúdio, médico, ex-deputado estadual, ex-deputado federal do PT, hoje no Avante, Cândido Vacareza. Boa noite. Boa noite, Pedro. Parabéns pelo seu programa, Obrigado. parabéns pelo radar de notícias e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Eu gostaria de saber a sua opinião como médico, né, e também como um experiente político, né? A Covid, vamos falar primeiro sobre medicina. Você está à frente de um hospital municipal, né? Isso. E como é que você vê hoje a Covid? Ô Pedro, eu sou diretor de um hospital que do primeiro dia até 15 dias, há 15 dias nós deixamos de ser exclusivamente Covid. Esse hospital era um hospital de referência no tratamento Covid. Então eu lidei com a Covid na condição de médico de fevereiro, março, melhor dizendo, de 2020 até outubro de 2021. Agora. O que é que eu posso te dizer? Primeiro, houve um erro crasso, terrível, do governo federal. O Bolsonaro, as medidas iniciais do afastamento, de lavar as mãos, de usar máscara, foram corretíssimas. Infelizmente, houve uma sabotagem do Bolsonaro em relação a essas medidas. Até então não tinha vacina. A vacina foi produzida de uma forma recorde, de um jeito impressionante. Foi um avanço imenso para o mundo. Eu vivi a pandemia da Zika, que foi em 2015, se eu não me engano, vivia como médico, vivia a pandemia do H1N1, e foi totalmente diferente, porque agora nós tínhamos assim, um trabalho que saía hoje, ainda assim, na China, toda a comunidade científica ficava sabendo. Então nós fizemos várias discussões e estava muito claro que a única alternativa para curar o Covid, para resolver o problema do Covid, era a vacina. Ninguém sabia quanto tempo a vacina ia durar, quanto iria ser a eficácia da vacina, mas precisava-se começar. E também ele sabotou o processo de vacinação. Mesmo assim, o Brasil, graças ao SUS, às experiências anteriores, o Brasil tem um sistema e uma capacidade de vacinação muito impressionante. Só para te dar uma ideia, só para te dar um dado, melhor dizendo. Mesmo com essa conduta do governo federal, você nunca viu uma propaganda do governo federal dizendo como o povo deveria se comportar diante do coronavírus. Você viu o Bolsonaro falando de cloroquina e viu falando de contra a vacina. Ivermectina, bobagem pura. Contra a máscara? Contra a máscara, mas não viu falando de como o povo deveria se comportar, não teve campanha, não teve propaganda, mas mesmo assim o povo atendeu. Tem alguns hábitos que são atuais e não vai acabar, não vão se perder. Por exemplo, lavar as mãos, álcool em gel na mão, em qualquer lugar que você vai, a população tem o álcool e a população usa. Antigamente as pessoas entravam no banheiro, não lavavam nem a mão. Entrava no restaurante, não lavava a mão. Agora não, se não tiver água, passa álcool em gel. A outra coisa é o seguinte, nós já temos vacinados no Brasil 74% da população, já passou de 74% da população com a primeira dose. E 63, 62, não sei bem de memória, mas mais de 60% no Brasil. Em São Paulo, 83% da população já tomou a primeira dose e mais de 70% já tomou a segunda. Foi isso que jogou a curva de mortes para baixo. Eu vi isso no meu hospital. Morria primeiro os idosos e tinham muitos problemas os idosos. Quando foram vacinados os idosos, não chegava idoso no hospital. Aí começaram a chegar os jovens. Depois, com a vacinação, começou a diminuir, até chegar à situação. Você imagina que teve dia no Brasil de ter morrido 4.000 pessoas por Covid. Hoje, a média semanal está em menos de 200%, 200 e pouco por cento, mas antes de ontem foram 120 ou 140 que morreram no Brasil inteiro. E já teve dia que em São Paulo não morreu ninguém. Então, nós estamos vencendo a pandemia.
Quanto tempo vai durar a vacina e como ela vai se comportar daqui para frente? Ninguém dá para dizer, nós temos que esperar, porque a ciência ela não adivinha o futuro. Ela estuda o passado, mesmo assim não tem uma certeza absoluta. Vai errando e aprendendo. Exatamente. Teve pessoas que tomaram a vacina e pegaram a doença. Houve pessoas que teve Covid e pegou a doença, e houve pessoas que tomou vacina e morreu, mas o número é muito menor. Então, você pode afirmar com certeza que as pessoas devem se vacinar e o caminho para vencer o vírus é a vacinação. Mas não te preocupa, por exemplo, muitos jovens deixaram de tomar a segunda dose, né? No Brasil, isso no mundo, no Brasil esse movimento é residual. Veja, no Brasil a população aderiu à vacina. Eu estou te dando um dado, em São Paulo, mais de 80% das pessoas já tomaram. Se você imaginar que até pouco tempo a vacina era só para acima de 12 anos, praticamente todo mundo que podia tomar vacina já tinha tomado. É uma piada que até os negacionistas tomaram vacina, né? Tomaram. A mãe do presidente, por exemplo, tomou a Coronavac. Ele disse que tinha tomado outra, AstraZeneca, mas a mãe dele tomou a Coronavac. E eu acho que já tomou a terceira dose, aí é da Pfizer. Tá certo. Bom, eu quero falar sobre a sua experiência política, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, né? Foi líder do governo Lula. Fui líder do governo Lula e fui líder no primeiro ano do governo da presidente A Dilma. primeira pergunta, por que resolveu sair do PT? Bem, eu comecei a ter divergências no PT a partir de 2010, começando pela escolha da presidente e por algumas ideias que eu achava que a gente deveria priorizar. Em vez de falar em reforma política, eu defendia que a mãe das reformas, o que deveria ter um esforço no Brasil era para fazer a reforma tributária. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem uma confusão legislativa imensa, mas tem uma confusão tributária complicada. Todo mundo diz que é a favor, mas quem manda mesmo, ou quem tem força para influenciar até hoje, sabotou a possibilidade de fazer a reforma tributária. Outra divergência que eu tinha bastante era aquela polarização. Veja, eu estou falando aqui para você em respeito ao seu programa, mas eu não gosto de falar, eu não falo mal do PT, nem eles falam mal de mim. Nós convivemos muito tempo, não temos divergências políticas, mas eu acho que o Brasil precisa de paz. A polarização, o choque não é salutar. E não tem um problema dos graves do Brasil que você consiga resolver no curtíssimo prazo. Infelizmente, a partir de 2013, a mediocridade tomou conta do país, chega uma pessoa e diz, olha, me eleja com o telefone na mão, faz uma live, em 30 segundos. Os problemas do Brasil se resumem à corrupção. Vou acabar a corrupção e meter todos os bandidos na cadeia e vai tudo resolvido. E o povo, infelizmente, acreditou nesse caminho, que foi o caminho da mediocridade, e nós estamos vivendo um período muito difícil. Eu acho que a gente tem que fazer uma mudança. Quem tem que ser deputado, presidente, é quem consegue exercer o mandato, quem tem projeto para o país. Vou te dar uma questão. Eu acho que o Brasil tem 4 problemas centrais que precisam ser resolvidos, e esses problemas tem que ter um projeto nacional para resolver. O primeiro é a educação. Mas a educação não é pagar uma dívida social. Nós não temos problema de acesso. Então, o FIES é importante, o ProUni é importante, mas isso não resolve o problema da educação. A educação é qualidade de ensino. Então, você tem que ter ensino em tempo integral, professor ganhando bem, o contrário do que estão fazendo aí, limitando o salário dos professores, com autoridade de sala de aula, um projeto pedagógico moderno, antenado com a 4ª Revolução Industrial, e o aluno ter qualidade de ensino significa o seguinte, ensino fundamental e médio, o aluno tem que sair sabendo sair sabendo português, matemática, história, com noções de inglês e espanhol, e o aluno do ensino médio tem que sair com um canudo na mão. Técnico de alguma profissão, de alguma profissão.
técnico. Esse é um problema, não é de curto prazo. Isso nós temos que pensar em 10 anos. Então, quem ganhar a eleição tem que falar de um projeto de longo prazo. Aí você diz, e por que você não discutiu isso quando você era líder do governo? Eu discuti. Você vai pegar, desde quando eu fui deputado estadual, eu defendia que era este caminho. Então, educação, que é uma das prioridades. A outra, infraestrutura. Infraestrutura não é casa popular, precisa de casa popular. Mas infraestrutura, em primeiro lugar, é energia. E a alternativa de energia que nós temos é a energia atômica, eólica, solar. Hidrelétrica, nós estamos batendo no topo. A hidrelétrica não é uma energia limpa, como as pessoas dizem. É limpa quando ela está no fio, mas a produção dela você tem que fazer lagos imensos. Então você interfere direto no meio ambiente. Terceira questão que é fundamental. Nós precisamos, ainda na infraestrutura, desculpe, nós precisamos fazer um outro modal de transporte baseado em hidrovia, ferrovia e navegação de cabotagem. O Brasil não tem ferrovia. O Brasil é rodoviário. Né? O Brasil não tem ferrovia. Essa aqui é a infraestrutura que eu falei. A quarta questão que é extremamente importante. O Brasil precisa de uma consolidação das suas leis combinado com a reforma tributária. O que é a consolidação das leis? Nós temos 173 mil leis federais. Nós temos mais de 1 milhão de portarias que regulamentam a vida do cidadão, fora as estaduais. E isso eu fiz quando era deputado estadual. Sou autor da revogação de 18 mil leis. Não dá voto, mas tem que revogar, tem que fazer a consolidação das leis. E, por fim, nós temos que ter um projeto consistente de acabar a pobreza, que é o projeto de aumento paulatino do salário mínimo, que o governo Lula fez isso muito bem, e depois nós tivemos uma interrupção, e outras medidas. Não é possível você ter uma nação com 220 milhões de habitantes, ser a maior fronteira agrícola do país, ter uma reserva de minérios com a quantidade impensável. O Brasil tem nióbio, tem ferro, tem ouro, tem diamante, tem petróleo. Ter uma massa de trabalhadores educados como nós temos aqui, um mercado interno do tamanho que nós temos, ter investimentos industriais. O Brasil é um dos poucos países que tem toda a cadeia produtiva. Não é possível um país com esse tamanho de potencial ter metade da sua população na pobreza e 30% da sua população passando fome. Isso nós temos que resolver. O Edson Damião está perguntando, o senhor acredita numa possível terceira grande onda de Covid? Olha, a terceira grande onda no mundo já houve. No Brasil foi anunciada uma terceira onda, mas não houve. Eu acho que o que está havendo nos outros países não é uma onda devido a uma mutação. É o fato de movimentos anti-vacinas terem impedidos de uma parte importante da população se vacinar. Nós temos que garantir que pelo menos 80% da população seja vacinada. Com 80% da população vacinada, você pode pegar a doença, mas a manifestação dela é uma manifestação menos severa do que o que a gente viu antes da vacina. Eu quero aproveitar a sua experiência política, mas que o senhor está vendo o atual quadro Bolsonaro, Lula, Moro, Ciro Gomes? Eu acho que o Brasil tem uma polarização imensa. O Lula tem uma base consistente pela história que teve o PT, pela história e pelas realizações do governo que o Lula fez. O Bolsonaro é um representante de uma direita violenta. O Moro é um homem de direita, um juiz que teve uma conduta, a meu ver, inadequada como juiz, apareceu agora como candidato. Vão disputar Moro e Bolsonaro um campo da direita. E nós vamos discutir qual é a alternativa para o Brasil. Nesse momento, o meu partido, o Avante, está pensando em lançar um candidato para poder fazer a discussão para o Brasil. Eu coloquei alguns pontos aqui que nós temos que pensar no longo prazo, num programa para o país, combater os extremos.
e defender que o Brasil precisa de paz e que o Brasil precisa caminhar para um futuro que não seja os extremos, que seja mais Bom, de centro ou só- centro-esquerda. eu só faço uma observação. O Sérgio Moro nunca administrou nem um carrinho de pipoca. Então vamos observar isso, né? Agora, qual seria esse nome do Avante? Nós estamos discutindo o nome do Janones, o deputado federal de conheço. Minas Gerais. Conheço. Ele é muito ativo nas redes sociais, né? Muito ativo nas redes sociais. É uma pessoa preparada, um advogado moderno e pode ser o candidato. Isso é uma discussão que nós só vamos resolver mais para perto, né? Mas agora existe um consenso geral no partido de lançar um candidato. E em São Paulo, E para eu governador? diria que tem outros candidatos que não apareceram aí, me permita falar que não está no meu partido, mas que é um nome respeitável, importante, tem ideias positivas para o Brasil, que é o Aldo Rebelo. O Aldo lançou um livro agora que vale a pena todos lerem, que chama O Quinto Movimento. Era do PCdoB, né? Foi do PCdoB, foi ministro do Lula e foi ministro da Dilma. Ministro da Defesa, né? Ele foi ministro da Defesa, foi ministro dos esportes. Durante a Copa, o ministro era ele. Tá certo. Bom, eu agradeço a sua presença, Cândido Vacarezza, médico, ex-deputado. E o Avante em São Paulo vai de Alckmin, não? O Avante São Paulo vai de Alckmin se o Alckmin for candidato a governador. Ele precisa decidir ser candidato a governador. Eu ouvi falar que ele vai ser vice do Lula. Isso aí acho que foi para quebrar o gelo, né, com a direita, né? Um aceno para a direita. Mas ele não negou, né? O Alckmin não negou. Ele é esperto. Nem o Lula. Os apoiadores negaram, mas os principais não negaram. O Lula gostaria. Obrigado, Cândido. Até uma próxima Obrigado, oportunidade. Pedro. Parabéns Um pelo seu abraço. trabalho. Viu? Obrigado. Parabéns você pelo seu trabalho.